Galera, o Neto detonou a arbitragem e também o comportamento do Abel Ferreira, cara, que não condiz com o que ele é. É isso aí. Quando o time dele é ajudado, ele fica quietinho, mansinho na entrevista coletiva. Quando a arbitragem erra e prejudica o time dele, esse cara solta os cachorros. Esse cara se revolta. Agora, quando o time dele é ajudado, ele fica assim, ó, de braço cruzado. É um cara de pau. Vamos ver aqui agora o que o Neto vai falar aí desses erros de arbitragens ridículos. Arbitragem no Brasil é lixo, né? Todo mundo já sabe disso, o VAR é lixo, a arbitragem é uma porcaria geral, total. Deixa o like, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Quero dar os créditos para a Band, canal Os Donos da Bola, link na descrição como créditos. Vamos lá. Voltando para tudo que tá... Ô, Abel Ferreira, deixa eu falar uma coisa para você. Independentemente se foi pênalti, se não foi pênalti, nós vamos discutir aqui. Pô, não foi. Seja uma pessoa daquilo que você tem que ser, daquilo que é para os seus filhos, daquilo que é para os nossos filhos. Pô, se você vem, você vai cumprimentar, você cumprimenta a arbitragem porque teve 2 pênaltis para vocês. Você cumprimenta a arbitragem porque o seu time ganhou. Você cumprimenta, você dá a coletiva como se fosse o cara mais pacífico do mundo. Como se você fosse o cara mais incrível do mundo. Como se a arbitragem, você nunca tivesse derrubado a arbitragem. Você e o Zubeldia são os caras que mais não respeitam as pessoas, não respeitam a arbitragem e muito pelo contrário, vocês arregaçam com a arbitragem. E aí você, no jogo contra o Sport, olha, todos os times que vierem aqui para a Ilha do Retiro vão ter problema, porque o Sport é um time muito bem treinado pelo português Pepa. Que bem treinado, cara. O cara tá aí outro dia. O Sport foi trucidado pela arbitragem. E você não falou nada. Então, só quando você perde, quando você não ganha o bicho, quando você não é o cara, o pavão, quando você não é o pavão, aí você vai e arrebenta com todo mundo. E aí, na coletiva, você fala assim, nossa, porque as 2 torcidas foram maravilhosas. Você reclamou da torcida do Palmeiras. Você acabou com a torcida do Palmeiras. Depois pediu desculpa e veio com essa conversa mole, com uma mentira, uma grande mentira. E o mais engraçado é que todo mundo, ou as pessoas que estão do seu lado, acredita que isso é verdade. Muito pelo contrário. Você é um verdadeiro coach em relação a isso, em relação a Abel. Você, Godoy, começando com você, você acha justo ele fazer isso com a arbitragem em relação ao pênalti que não foi, que você já disse no apito final? E eu queria até que o Cascão mostrasse. Você acha que é justo ele fazer esse tipo de comportamento? Porque você falou uma coisa muito importante no apito final. Queria que você falasse sobre isso também. E daqui a pouco eu falo do Corinthians. Godoy. Boa tarde, craque Neto, Souza, Pedro. Boa tarde para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Saúde é o que interessa. Mas, o craque Neto, eu espero que essa atitude dele, inusitada, de adentrar o campo e cumprimentar a arbitragem, seja o início de um novo comportamento. É ruim. Vamos acreditar... Não, não vai ser. É? Não vai. Então, Esquece. Então eu vou te perguntar. Vou esperar que seja isso. Tá. Porque eu duvido que ele tenha ido lá, cumprimentado e falado obrigado pelos pênaltis que você marcou para mim, para o meu time. Eu duvido que ele tenha falado isso. Então, que seria o mais correto. Ó, obrigado por você ter errado a meu favor, a favor da minha equipe. Eu acredito que ele não tenha falado isso, porque ele é um tanto quanto vaidoso, né, para reconhecer a ajuda que ele possa ter recebido da arbitragem. Então essa é só o teaserzinho do Palmeiras, que a gente vai falar muito aqui no programa Nos Donos da Bola, 7k.bet. O Zubeldia arrebentou com o time do São Paulo ontem, porque ele é expulso, tira toda a tranquilidade do time, e olha que o São Paulo, no primeiro tempo, até jogou melhor. Jogou um pouco melhor. No segundo tempo, o Rafael foi o grande nome do jogo. O Zubeldia não tem que tomar vergonha na cara para parar de fazer esse tipo de coisa ou não, Souza? Eu acho que ele passou um pouco do limite, ele tem passado um pouco do limite, mas ontem eu dou razão para ele. É só pegar para você aqui, um dia de segunda-feira, você programa o programa todinho e chega no dia... Não tem programação. Não, eu sei, mas você chega aqui... Mas como que você sabe? Você não sobe lá, você nem vai na redação, você nunca foi na redação para ver o espelho, mas como é que você sabe? eu trabalho com você aqui, vejo quando você pede as coisas
e demora, você dá... Como é que você fica? Fico nada, falo nada. Não, fala nada, a gente vê aqui. Então é isso, o cara trabalha a semana inteira, programa a semana inteira. Mas o que aconteceu? Era pra ser expulso o Ianco. Não foi nem falta, Souza. Do Ianco? Não foi nem falta em cima do Ferrarese. Do Ferrarese? Não foi falta. Não, foi falta, muita Foi falta. falta, Godoy? Muita foi falta. Foi falta, Godoy? Então, Eu não vi nenhuma imagem mostrando o contato. Não, peraí, o Godoy que é o arbitrado. Você pode falar, o Pedro Martelli também. Pra você foi falta em cima do Ferrarese? Eu não vi nenhuma imagem mostrando o contato físico. Ele Nem eu não vi nada. Ele se joga. O chute. E o Ferrarese chuta a bola e pode ter o Ferrarese, na sequência do chute na bola, ter atingido o Lianco. Galera, temos aqui um corte do debate do Jogo Aberto para falar do VAR Meiras. Olha aí, deu certinho, né? VAR Meiras. Cara, que vergonha, cara. Que arbitragem lixo do nosso Brasil. Quero dar os créditos aqui para o canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos, e vamos ver aqui o debate. Simbora. Penalidade do Matheus Alexandre no Veiga, na primeira parte, aqui no nosso primeiro tempo do Jogo Aberto, ninguém marcaria esse pênalti. Até o Edu falou que é duvidoso, deixou no ar, não é? Ulisses. Não, mas você é muito palmeirense, cara. Também não marcaria. Você é muito palmeirense, velho. Você vê aqui, só defende o Palmeiras, só fala do Palmeiras. Eu tenho que ser coerente. A gente também tem que ser aqui, ou é ou não é. É duvidoso, mas eu não marcaria. Ulisses Costa, o que será que árbitro de campo, Bruno Arleu de Araújo, e árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá, concordaram tanto nesse lance? O Soler falou pra mim assim, se prepare, juro por Deus, antes do jogo, Ulisses, a arbitragem, vem problema. Antes do jogo, Gustavo Soler na Rádio Bandeirantes. Na hora eu tô transmitindo o jogo. Entrou na área, Veiga dominou, vem Chicão, travou na bola, segue o jogo. Pra mim, segue o jogo. Aí vem esse mardito O Matheus Alexandre, desse apito, né? Com o Matheus Alexandre. Entendeu que o Chicão Chico fez o foi do primeiro primeiro. pênalti no Flaco. Aí vem esse mardito desse apito. Mardito. Eu não acreditei, Renato. Eu falei, não. Por quê? Ele toca a bola e o pé fica no chão. E na sequência, acontece o encontro dos pés, mas o pé do jogador já tá no chão. É o primeiro lance que conta. Ele toca a bola. É inacreditável esse pênalti marcado pro Palmeiras. Não dá pra aceitar esse tipo de erro com o VAR, Renata. Com o VAR é só pegar o VAR. Pera, não, o pé já tá no chão, né? Posteriormente, o jogador tropeça no pé dele. Posteriormente, é o fato dele ter tocado antes da bola. Então, lance normal. Pois é, já tem a reclamação do pênalti do Paulistão, né, Marco? Que aquele pênalti foi marcado contra o São Paulo, no Vitor Roque, e agora mais uma penalidade que tem sido contestada pela maioria esmagadora. Ô, Renata... Que é isso? Quem que é? Caramba, desculpa, gente, deixa eu atender aqui. Quem deve ser? Pô, durante o programa, Ronaldo. Deve ser a Roberta, deve ser o Luquinha, sei lá. Tem que desligar o celular, Quem será? Alô? Alô? Já Tem que apertar o Gabriel. botão. Dizem que pênalti mal dado não é convertido. Olha, doutor. Ui, Acho que é o que senhor, é? Gente, o Marco Aurélio Cunha mandou uma mensagem, é isso? Fala aqui. E aí, Marco? Ô, Renata, claramente esse lance aí mostra o quê? Que eles estão julgando o toque e não a energia, a intensidade do lance. O jogador toca a bola, o pé tem que ficar no chão. O pé está no chão. Aí o outro vem e deixa o pé para que seja tocado. Ok. É muito claro isso. Não foi pênalti. Mas você falou que pênalti, acabou de falar, que pênalti mal marcado não é convertido. E aí? Na maioria das vezes não é. Ah, tá. Na maioria das vezes não é. É óbvio que Isso é um axioma, né, É uma doutor? falácia. Axioma, que palavra bonita. Vai de que o Paulo Roberto... Axioma? Será um novo perfume? Nunca ouvi falar. O que é isso? Liga pro Tite que ele te explica. popular. Achei que era Rolon. Liga pro Tite. Aí, ó, o cara pesou a mesma coisa que eu. Rolon, axioma. O Tite te explica. Bem que você não olhou pra mim, Xixi. Sei lá, não tem um coisa. Eu quero só concluir. O VAR precisa parar de entender que o toque sem energia não é falta. Não é falta. É só falta quando há energia. Contato é permitido no futebol, que não é permitido é o contato vai sempre faltoso. existir. O centro não vai tirar a perna pro outro passar, ele vai tentar bloquear. Agora, ele toca a bola, o pé tá no chão e o outro vem lá e deixa o pé. E sai riscando a ponta da chuteira no chão ainda. Pô, por favor, pô. Então não há energia para consignar uma falta, uma penalidade máxima. Não houve o trança-pé, não houve o pontapé. O cara tocou e o pé estava fixado no chão após ter tocado a bola.
A interpretação desse pessoal do VAR está muito ruim nessa questão de intensidade da bola. E tem uma coisa, não faltou energia para o Piquerez cobrar a penalidade verdade, também, Sgarbi. Primeiro que o Cicinho falou de cabeça de rolão, olhou pro Ronaldo, eu não achei bonito isso, mas... Não tem nada a ver com o Ronaldo, não. Você dormiu hoje, tirou a touca e não passou pente no cabelo. Você com esse cabelo calveludo aí, então Não, mas, Rê, na minha opinião, assim... Diga. Mais um lance que é difícil acreditar como a arbitragem consegue errar um lance desse. É assim, o Bruno Arleu de Araújo... Sempre a favor do Palmeiras, né? Não, mas porque o São Paulo teve um pênalti que não foi nada na primeira rodada também contra o Sport. O Sport foi prejudicado 2 vezes já no Brasileiro. 2 vezes. E a primeira vez que o Sport foi prejudicado foi com o pênalti aonde que aconteceu? No Morumbi, acabei de falar exatamente isso. Beluga. Só que é fato assim... Num ex-corintiano, né? Então. Aí, ó. Só que pra mim existe uma situação que tem que parar há muito tempo, que os clubes aqui do eixo, muitas vezes esse lance eles apitam pros clubes do eixo, cara. Pra São Paulo, pra Palmeiras, pra Corinthians, pra Flamengo. E quem sai prejudicado são os clubes de fora, do Nordeste, muitas vezes. Tá errado. É um lance assim, é um absurdo completo esse lance. Não foi nada, todo mundo viu que não foi nada. Bruno Arleu de Araújo. Esse daí é o pior árbitro da Série A, gente. É o pior juiz da Série A. O VAR também é uma vergonha, cara. Uma vergonha. Acho que a concorrência é grande, hein? Mas esse lance é uma vergonha, assim. Esse lance é um escândalo. O pior pra mim de todos é o Daronco. Para quem está chegando agora, acompanhando o jogo aberto, vamos revisar outra... O toque, ele chega a... Não, volta, ele vai tocar na bola, vai um pouquinho mais. Ele vai tocar isso, mas ele não muda a trajetória da bola, que vai sobrar ainda pro jogador de branco. E aí a gente vai ter um cálculo. Ele toma o toque, tá? Deixa até um pouquinho mais que eu quero ver esse pé que arrasta aqui no final. Ó, ele não desliza o pé antes, tá? A gente tem, dentro da área realmente, tem o cálculo. A imagem é boa pra caramba, né, cara? Parece imagem de Atari, né? Nossa, que imagem ruim. Que impacta na ação dele de seguir na jogada, que sobraria para ele seguir na jogada. O pênalti está confirmado. Agora vem a gente vai checar o APP. O pênalti a gente está confirmado, a gente vai checar o APP. Está confirmado. Volta. Penal confirmado, APP checado. Sgarbi, complemente. Não, só pro senhor Edinaldo, que aumentou o salário das federações em mais de 4 vezes, por que ao invés de dar um salário de 215 mil reais para os presidentes das federações, o senhor não vai profissionalizar a arbitragem brasileira? Se for fazer uma conta básica, em relação a isso, tem dinheiro para profissionalizar, para melhorar a capacidade desses caras, porque os caras erram muito, não podem errar. Recebem lá, seus árbitro FIFA, quase 10 mil reais para apitar um jogo, tudo, não pode errar. Só que os caras no futebol, cara, tem que ser profissionalizado. São muitos juízes que muitas vezes têm outra profissão, têm outras coisas. Por que ao invés de aumentar o salário da federação para ganhar a eleição, não muda isso? Não profissionaliza a arbitragem? É o que eu penso. Essa é uma discussão longa. Everton Guimarães, boa tarde para você. Já vamos falar sobre Inter e Cruzeiro e também Galo e São Paulo. Mas eu quero a sua opinião. Você daria essa penalidade, marcaria esse pênalti que foi a escolha do Bruno Arleu de Araújo e do Rodrigo Nunes de Sá? Mãos ao alto, né? Lá em Porto Alegre, mãos ao alto. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Vamos fazer conta? 215 mil vezes 27 federações. 5.805 por mês. 5 milhões. 5.805 vezes 12 meses. Nós estamos dando praticamente 70, ainda porque teria, né, mesadinha para presidente e um dia também repassado a federações. Nós estamos falando aqui de algo na casa de 80 milhões por ano, que não dá 10% do faturamento da CBF, né? Então, se nós temos aqui algo em torno de 80, e aí, se tiver alguma coisinha por fora, estamos falando de quase 100 milhões. 100 milhões por ano, dá para fazer um investimento na arbitragem para melhorar? Pois bem, a gente vê técnicos estrangeiros no Brasil, vários deles, inclusive fazendo bons trabalhos, no caso do Abel, um grande trabalho. A gente vê jogadores estrangeiros fazendo muito sucesso no país. Por que nós não podemos ver arbitragem estrangeira também? Porque nós vamos continuar com isso aí que a gente está vendo? Nós vamos continuar com isso aí que a gente está vendo? É sério isso? Né? E não é porque é o Palmeiras, é porque o Inter, é porque o Atlético, o Cruzeiro. Não. É que são lances bizarros, né? O pênalti no jogo São Paulo e Palmeiras, bizarro. Esse pênalti que nós estamos vendo aqui ao lado, isso é bizarro. O árbitro pode até
meter o apito na boca e ter enxergado o pênalti aí. Mas o VAR tem que salvar. Mas parece que há uma parceria andando paralelamente do VAR meio que confirmar o que o campo está dando. E o VAR está lá exatamente para dirimir as dúvidas. Então o VAR briga com a imagem, aquela Daiane Muniz lá no Sul, lá, pelo segundo jogo consecutivo. Foi o jogo do Atlético contra o Grêmio e ontem o Cruzeiro contra o Inter. Ela, ao invés de ajudar, ela atrapalha, ela é péssima. Os árbitros são péssimos. Esse cara que apitou o São Paulo aqui ontem, ele conseguiu irritar os dois. Esse tal de Abate Abel, horrível. O Klaus, que um dia eu falei que era o melhor do quadro da federação, péssimo. O Daronco, péssimo. O Aleu, péssimo. E o Marcelo de Lima Henriques puxa a fila da incompetência. Tudo horrível. Esse pênalti foi um absurdo e a rodada foi uma desgraceira para a arbitragem brasileira. Bom, agora para chancelar esse lance, Chico Garcia. E quando é arbitragem, é Francisco Garcia. Não se esqueça que ele fez o curso com os caras. Vamos ver. Mas ele fez o curso. Mas eu sei interpretar melhor, tá? Agora tá. Agora eu fiquei mais Aleluia, que bom. Você sabe, agora eu fiquei mais tranquilo. Às vezes. Gente, não dá pra entender, porque acho que o Marco tangenciou esse assunto. Nós estamos estragando o jogo, né? O jogo ele tem contato que é permitido, tem contato que não, mas existe uma neurose e hoje a gente precisa entender o contexto também. Mudou o comando da arbitragem brasileira. Vocês sabem quem é o chefe da arbitragem? Não, nem eu. Pois é, porque está lá uma consultoria de árbitros que vem de fora, tem o Rodrigo Sintra, aquele que era árbitro aqui de São Paulo, que está capitaneando as ações, o Alício Pena Júnior ainda está lá, o CNM saiu. Você quer dizer que não tem para quem reclamar? Não, mas aí que tá. Aí os árbitros que estão sendo escalados, eles também querem mostrar serviço. E aí o VAR fica procurando pelo em ovo, aquela chatice. Então, na segunda rodada, a gente já está com esse tipo de problema. É óbvio que não foi pênalti, porque a ação do defensor ela é na bola, o pé dele fica parado, o Veiga arrasta já no peso morto, assim, para cavar a penalidade. O árbitro foi na dele e o VAR concordou. Inacreditável. Elogiamos a arbitragem na primeira rodada, praticamente sem nenhum problema, e agora, em contrapartida, veio tudo de uma única vez. Você está preparado para conhecer... Tá aí, galera, mais uma vez o Varmeiras ajudado, né, cara? Foi ajudado contra o São Paulo pelo Campeonato Paulista, foi pra final com um pênalti Mandrake, né? E agora ajudado também na segunda rodada do Brasileirão, onde não houve pênalti, né, cara? Só um imbecil acha que esse lance aí foi pênalti, né? Só. Então todos aqueles que estavam ali no VAR são isso, né? Já falei, né? Então é isso aí, galera. A arbitragem no Brasil é podre, é horrível, ruim, manipulada. É uma coisa vergonhosa, cara. Dá nojo a arbitragem no Brasil. Como que pode errar com a imagem, velho? Como que pode um negócio desse? O cara pega primeiro a bola, deixa o pé no chão, o jogador Rafael Veiga vem, tropeça no pé do cara que já tá no chão e se joga, cara. Vai arrastando o bico da chuteira. Onde que isso é pênalti? Se o jogador primeiro pega a bola. É duro de aceitar um negócio desse, né, cara? Tem hora que falta até palavras, porque é inaceitável isso, cara. Os caras ganham dinheiro pra fazer uma atrapalhada dessa, né? E sempre a favor do Varmeiras, né? Incrível, incrível, impressionante. Lá no outro jogo do Rio Grande do Sul, entre Internacional e Cruzeiro, expulsaram o jogador do Cruzeiro, onde nem falta foi para muitos, né? Como que pode, cara? Expulsaram o Caleri, falando que foi cotovelada, sendo que muita gente acha que não era para expulsão. Expulsaram o técnico do Vitória contra o meu Mengão. O cara chutou a bola e foi expulso. Cara, e daí eles falam que não pode subir na bola. O que vocês acham disso? Futebol tá acabando no país, né? Futebol uma hora vai acabar, galera. Porque, olha, eles só pioram, cara. Só pioram. E a CBF distribuindo dinheiro, hein? 215 mil reais por mês para as federações. Nossa senhora, é osso, é triste. Valeu, galera, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ative lá a sineta. Fui!